Saudações, igreja, graça e paz do avivamento para essa linda comunidade IBCN. Venho aqui humildemente chamar vocês para participar deste culto para o nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois um preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Nos mais altos montes, ao mais fundo mar, a criação revela tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordens às chuvas sobre as nações. Quem criou o sol e a fonte da luz, fez os
irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Nesse primeiro momento, nós faremos uma reflexão, sem negar ou minimizar a dor, o sofrimento, especialmente nesse momento em que somos confrontados com os reflexos da violência em crianças. Propomos que oremos também em agradecimento pela fidelidade do Senhor no caos. Lembrando que em tempos de escuridão, Jó pôde conhecer melhor a Deus. Então, eu vou nesse momento destacar alguns motivos que foram fruto de uma conversa com alguns irmãos, mas claro que vocês certamente têm outras situações para louvar e engrandecer o nome do Senhor nesse tempo. O primeiro que eu gostaria de destacar é que o mover, o agir de Deus, aprofundando os relacionamentos. Hoje nós temos o Somos, porque na IBCN ninguém fica sozinho, e esse projeto trouxe uma experiência de encontros semanais, de oração, que se estenderam com mensagens espontâneas, diárias, entre os membros do grupo, né? E isso proporcionou uma maior comunhão, alegria, sustento nesse tempo tão difícil. E a palavra diz, agora que vocês purificaram a sua vida, né, pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro 1:22. Também conversando com uma adolescente, que é a minha afilhada, ela fez uma observação muito interessante. Ela diz ter pensado muito e feito uma releitura do que nós somos, dando importância às pessoas, ao contato humano, às reuniões em família. E, na linha da palavra, nós temos honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dará. Êxodo 20:12. E também posso citar ter visto alguns irmãos reorganizarem a sua vida financeira para investir na expansão do reino de Deus. Nós sabemos que não somos salvos pelas obras, pois não há nenhum ato nosso que possa pagar uma prestação ínfima do preço que foi pago pelas nossas vidas. Mas a obra é reflexo da vida em Jesus. 2 Coríntios 9:11 diz que Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Esses são alguns exemplos, mas há outros com certeza, nos quais você está pensando agora, e que reforçam também a palavra quando ela diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nem esse momento sombrio. Então, resumindo, que possamos refletir nas bênçãos e misericórdias, na fidelidade do Senhor nesse tempo de exceção, pois enquanto vivemos, Deus está trabalhando nas nossas vidas e também na vida daqueles que ainda não o conhecem. Ele está sempre em obras. Nesse momento, nós vamos orar e, como motivo de oração, nós destacamos a campanha de missões, que são as arrecadações para o Jocum, pelos enlutados da Covid, e nós também pedimos por todas as crianças do Brasil e do mundo.
Oremos. Santo Deus, amado Senhor Jesus, colocamos diante de Ti nosso agradecimento, Senhor, por esse dia, porque podemos Te cultuar livremente. Agradecemos, Senhor, por Sua fidelidade a todo tempo. Agradecemos pela IBCN e pela vida dos nossos irmãos. Agradecemos e pedimos desde já pela vida dos nossos pastores e de suas famílias. Colocamos diante de Ti, Senhor, a dor dos enlutados, doentes, dos necessitados, enfim, Senhor, de todos aqueles que precisam, que o Senhor já esteja fazendo, providenciando a provisão. Também pedimos, Senhor, pelas pessoas vítimas de violência, que o Senhor já esteja consolando seus corações. Senhor, guarda nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, livra-os de todo o mal, ó Pai. Também pedimos, ser conosco, ajuda-nos, ó Pai, a sermos generosos em todo o tempo, tal como é sua fidelidade em nossas vidas, que nunca falha. É a oração que fazemos, desde já agradecidos, em nome santo e precioso, chamado Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia, é bom estar com você novamente e na expectativa de que Deus fale com a gente, que Ele comunique algo bonito dele para a gente, para a transformação da nossa vida. Semana passada você ouviu sobre o silêncio de Deus com o pastor Vande e as dificuldades que é viver isso na realidade dura da vida cotidiana. E isso é um fato. Mas toda a fé, ela se fundamenta em história. Pode não ser uma história atual, eu posso viver esse drama do silêncio, mas já houve voz no passado a fundamentar a minha convicção de hoje. É por isso que a fé cristã é para aquele que foi movido por Deus, que foi sacudido pelo Espírito, que passou pelo processo regenerador da conversão. É um nascer de novo. E essa experiência é fundante. É ela que inaugura um novo modo de pensar e de se viver. Ou seja, a fé cristã, ela é histórica em todos os aspectos. Tanto na revelação de Deus, quanto na nossa vivência pessoal com a Trindade Santa. O Salmo 68, eu já convido você a lermos esse Salmo, não ele todo, mas os 6 primeiros versículos. Mas o Salmo 68 é um salmo de alegria, de exultação pelo fazer de Deus na história do povo. Então, esse salmo foi composto e recitado em algum momento profundamente festivo da história de Israel. Talvez tenha sido no momento em que Davi leva a arca para Jerusalém. Talvez tenha sido, ou outro momento, mas o fato é que retrata uma alegria intensa pelo fazer de Deus na história do povo. Então diz assim, os 6 primeiros versículos: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Esse salmo é uma exultação, né? É uma alegria intensa, é uma expressão de contentamento. E é isso. É um contentamento pelo que Deus já fez.
e é uma convicção pelo que Deus fará. Mas é um reconhecimento do que Ele já fez. Viver sob convicções não encarnadas, não demarcadas, não vivenciadas, produz um vazio profundo, uma incongruência absurda. Aliás, quem crê e não vive, vive o pior dos mundos. Porque a fé só faz sentido para ser vivida, encarnada. Isso em todos os aspectos da vida. Quem ama precisa dar marcas de amor, produzir efeitos concretos para que a pessoa amada perceba, realmente me ama. Quem estuda e diz que estuda, que trouxe isso para si, produz efeitos, consequências diretas do seu estudo na produção de conhecimento, de novos fazeres, enfim. As convicções precisam ganhar vida e a fé também. A fé precisa ganhar vida em você. Ninguém aguenta uma fé puramente templária, de quem vai ao culto e adora, e aí na experiência do culto é o seu momento de êxtase e de comunhão com Deus. Ninguém aguenta isso porque é muito vazio. A fé precisa ganhar concretude no cotidiano, das relações, da percepção do agir de Deus na história, na missão cotidiana que envolve o nosso fazer. É por isso que muitos cristãos, muito esvaziados de uma fé viva, precisam ir a culto todos os dias, porque precisam reanimar algo que não precisa daquilo. Porque eu encontro Deus com profundidade nas minhas relações familiares, no cuidado aos que sofrem, no zelo pelo meu tempo, pelo meu corpo, pela vida, por todo fazer. Porque se assim não for, se não for histórica, essa fé fica esvaziada. O povo de Israel reconheceu que a fé cristã é histórica. Deus se revela na história, tem um povo, que é o seu povo. O próprio Filho de Deus se encarna na história e morre. A igreja é sal e luz, é encarnação, é corpo de Cristo em ação. A história bíblica é Deus em missão e conclamando o seu povo na adesão dessa missão. Só há fé nessa adesão histórica concreta. Meu querido, não vivo uma fé sem concretude. E a concretude da fé não se dá no templo. O templo é muito importante para expressar nossos afetos, viver em comunhão e sermos até fortalecidos. Mas a fé, ela ganha concretude. É no cotidiano da existência. Assim como ganha concretude da sua família, o amor que você tem, os laços familiares, não são nos dias festivos onde um declara amor ao outro, mas nas ações cotidianas. É assim que os bons funcionários são reconhecidos, as amizades são construídas, ou seja, os relacionamentos se dão nessa concretude do cotidiano intenso. E aí esse salmo revela, assim como todos os demais, né? Mas revela as marcas do caráter de Deus, da pessoa de Deus. Diz o texto que Deus é um promotor de bem. Sim, promotor de bem. Todo-poderoso promotor de bem na história de Israel. E é um chamado a crer nesse Deus que é todo-poderoso e produtor de bem. E ele chega a ser irônico. O salmista chega a dar uma cutucada na religião cananeia que o Baal era o Deus que cavalga sobre as nuvens. E o salmista diz, quem cavalga sobre as nuvens é Javé, não é nada de Baal não. O Todo-Poderoso é Javé. Ele é o Todo-Poderoso promotor de bem na vida. E aí ele elabora uma expressão linda.
linda. Pai dos órfãos. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. O órfão e a viúva era o segmento mais fragilizado da sociedade judaica, porque o mercado de trabalho era dominado pelos homens adultos. E a criança precisava de um homem adulto para sustentá-lo, assim como a viúva, as mulheres. Então uma viúva e um órfão estavam à mercê da mendicância, da penúria social. E ele inclui também um lar aos solitários. Olha que lindo! Aquele que nada tem de relações profundas. Ele não está só, porque Deus é presença. Se Deus é presença, a penúria social, Deus é presença, a penúria afetiva. E ele dá liberdade os presos para a prosperidade. Não é liberdade para miséria, para ficar numa condição de dívida aos demais. Não tem essa de ex-presidiário. O que há é um liberto para a vida, para a prosperidade, para a paz. Perceba que Deus, ele se mostra como aquele que se preocupa dos vulneráveis desse mundo. Crianças, idosos, sofridos da alma, presos, porque ficar preso é um sofrimento absurdo. Para Deus não existe alguém que não seja alvo do seu amor, todos são. E aí fala aqui, olha, produção de bem, e aí coloca ali, mas e o inimigo, ele produz o mal inimigo, a gente leu isso. Sim, o mal é para ser combatido, sempre. Agora não se esqueça que a proposta de Deus sempre foi a promoção do bem, tanto assim que Israel é a nação eleita. O que significava ser a nação eleita? Significava que ela tinha uma obrigação ético-religiosa de ser luz para as nações, de ser bênção para todas as famílias da terra. Ela tinha que implementar na sociedade judaica relações justas, onde o pobre não passaria fome, onde o empobrecido, ao pegar dinheiro, não pegaria dinheiro a juros, onde o órfão e a viúva seriam cuidados, onde o estrangeiro seria bem recebido com dignidade. Perceba, dando o exemplo da encarnação dos valores divinos para ser luz para as nações. Então, Israel expressaria o caráter de Deus, assim como esse é o papel da igreja, de encarnar para expressar o amor de Deus às pessoas. Todos são alvos desse Deus que se expressa na história, pelo povo, por Jesus, por mim e por você. Nós somos corpo de Cristo, a expressar Deus na história. É por isso que um modo de se enfrentar o silêncio de Deus é vivendo o Evangelho, é encarnando, é indo onde Deus está. E Jesus disse onde ele estaria. Não no templo, mas nos sofridos do mundo. Quem está querendo ouvir Deus e vai para o templo sai frustrado. Quem quer ouvir Deus vai para o meio do sofrimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aí você vai encontrar a voz gritando, pulsando de Deus. E aí você vai ver o poder transformador de Deus. Estou falando mal de ir à igreja, não. Eu gosto, quer dizer, vou, né? Eu queria ir, assim como você. Eu gosto e preciso. Mas onde Deus se encontra, na sua forma mais intensa e densa, é no sofrido, quando Jesus Cristo falou, né? É lá que eu estou, é lá que eu estou. Ou o autor de Hebreus, né? Os sacrifícios têm que ser feitos fora dos muros, né? Em Hebreus 13. É fora. Perceba, meu amado, meu querido,
para se viver a concretude dessa fé histórica. É preciso abraçar a proposta, vivê-la, porque aí vai ter história para contar. A fé não vai ser de convicções apenas. É necessário ter convicções, mas não apenas, porque vai ter história densa para contar. E vai poder dizer, olha, as marcas de Deus na minha vida, no que eu vivi, no que eu me envolvi. Deus agindo poderosamente em várias questões. Esse salmo revela o caráter de Deus que se importa com os que sofrem e que produz uma alegria imensa por perceber essa presença intensa de Deus. É preciso que Deus seja história na minha vida, na sua vida, produzindo marcas. E essa produção de marcas de Deus na nossa vida passa por uma entrega de todos os aspectos da vida ao Deus que produz o bem, que demarca com clareza o cuidado dele por cada um de nós. Permita Deus ser história, fazer parte da sua história. Não só convicção, mas transformando o seu cotidiano, dando direções para aquilo que você faz, da forma como você gasta a sua vida, estruturando as suas relações as mais diversas. Que assim como o povo, de forma festiva, pôde celebrar, que assim seja eu e você, celebrando um Deus vivo. Não só um vivo na história da igreja, que já é sensacional. Não só um Deus vivo na história de Israel, que é sensacional, mas um Deus vivo na nossa história, na minha história. Que assim seja Deus. E Ele será para quem entrega a vida, o cotidiano, sonhos, medos, desejos, a própria vida, nas mãos dele. Que Deus te abençoe, meu querido. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Querido Deus, oramos para que o Senhor abençoe as crianças. Abençoe as crianças que sofrem no mundo inteiro. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve sempre. Em nome de Jesus, amém.